Irmãos, bom dia a todos. Dona Neise, obrigado pela poesia, que nos mostra realmente como temos que lidar com a vida e principalmente na expectativa de alcançarmos dias no futuro com o Senhor, como os idosos têm alcançado. E gostaríamos nesse momento de orar pela nossa aula e também por todos os idosos da nossa igreja. Gostaria de convidar os irmãos a baixarem as cabeças, fecharem os olhos, para que a gente possa ter um momento de oração e intercessão ao nosso Senhor. Pai Santo, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá. Obrigado porque sabemos que o Teu cuidado é em nossas vidas, pois Tu nos trouxeste aqui para ouvir a Tua palavra, aprender um pouco mais de Ti. E dessa maneira, Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos abra o entendimento, abra os nossos corações, abra principalmente a nossa racionalidade para entender a Tua vontade. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem permitido que os anos se avancem e aprendamos mais com o Senhor. Obrigado pelos idosos da nossa igreja. Permita que eles sejam testemunhos do Teu Evangelho, que eles sejam símbolos, Pai, representantes da Tua transformação. Obrigado pela vida de cada um desses nossos irmãos preciosos para a Tua igreja, porque sabemos que eles são verdadeiros testemunhos do Senhor. Nesse momento, Pai, abençoa o nosso estudo da Tua Palavra. Obrigado pela Escola Bíblica Dominical. Obrigado porque o Senhor tem ensinado o Teu povo a andar nos Teus caminhos. Converte os nossos corações à Tua vontade. Dessa maneira, Pai, oramos nessa manhã no nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Queridos, nós já estamos caminhando para o final da nossa Escola Bíblica Dominical. E para mim aproveitar esse momento, vai ser a minha última aula nesse semestre, e eu agradeço a Deus a oportunidade de poder estar ensinando nessa classe, que é uma das nossas maiores classes de escola bíblica dominical. Nós temos aproximadamente de alunos inscritos, se não me engano, uns 180 alunos. Existe uma rotatividade grande durante o período das aulas, mas para mim realmente é um privilégio poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor com os irmãos. Para mim, compartilhar e estudar a palavra de Deus é algo significativo, porque primeiramente a minha vida é transformada. E a partir da minha transformação eu consigo compartilhar alguma coisa que o Senhor coloca em meu coração. Como tivemos essa mensagem hoje pela manhã, em que o pastor Jailson fez grande referência ao ensino, o ensino que transforma vidas. E o objetivo da nossa classe não poderia ser diferente, o ensino que transforma vidas. A nossa classe ela é uma classe de presbiterianismo avançado, e nessa classe especificamente temos como objetivo formatar a identidade presbiteriana na nossa igreja. E um dos temas, o penúltimo tema que nós vamos tratar hoje é Deus é digno, a igreja em adoração. Cláudio, por favor. Dessa vez nós utilizamos menos livros como referência para promover o estudo, mas não menos importantes. Esses livros aí estão na nossa bibliografia, podem ser utilizados pelos irmãos para poderem ser utilizados como referência e aprofundar no tema. Pode passar, Cláudio, por favor. O que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos já bastante coisa. Deus dirige a sua igreja, quem somos. Deus nos ensina por meio dos nossos símbolos de fé. Deus é soberano, mostrando os 5 pontos do calvinismo e a importância dele para a nossa igreja. Deus nos transforma, mostrando a influência e a importância da cosmovisão calvinista para as nossas vidas, como isso muda nossa perspectiva de ver o nosso relacionamento com o outro e o nosso relacionamento com Deus. Deus transforma essa cosmovisão calvinista nos moldando aquilo que o Senhor nos espera de nós. Deus sela por meio do batismo cristão, inclusive do batismo infantil. Deus promete a promessa que Deus faz com o seu povo por meio de Abraão e sendo estendido aos nossos filhos por meio do batismo infantil e a profissão de fé. Deus nutre foi a nossa última aula falando sobre Santa Ceia, e hoje falaremos sobre Deus é digno, a igreja em adoração, especificamente o culto do povo de Deus, como ele deve acontecer. E a última aula, que não será semana que vem devido às eleições, será a segunda vinda de Cristo. E eu trouxe para nós ilustrarmos essa aula
uma imagem que creio que os irmãos, eu não sei se o Cláudio quer desligar aqui um pouquinho para melhorar, não sei se os irmãos lembram, mas essa cena, irmãos, nós estamos em época de Copa do Mundo e eu particularmente gosto de esporte, sou torcedor do Fluminense, né? Não, que nem o pastor falou hoje, existe uma rixa aí Flamengo e Fluminense, mas não é o caso. E gosto de esporte, desde a minha infância gosto de esporte. E uma das coisas interessantes é que sempre nós temos alguma coisa para aprender com os esportes. Nós temos agora a época de Copa do Mundo e em breve teremos a próxima Olimpíada. E essa cena é uma cena da Olimpíada de 1984. Creio que muitos irmãos devam lembrar dessa cena. É uma cena em que foi a primeira maratona olímpica feminina, a primeira da história. As mulheres até então não corriam a maratona, os seus 42 quilômetros aproximadamente. Existia uma defesa, uma tese de que as mulheres não conseguiriam correr essa maratona devido ao esforço físico, devido à condição física a qual elas seriam submetidas. E em Los Angeles, em 1984, foi a primeira vez que aconteceu essa maratona feminina com a participação de aproximadamente 50 atletas. 50 atletas largaram, mas apenas 44 concluíram a maratona. As condições climáticas daquele dia eram um dia de muito calor. Imagine aqui Brasília numa secura, imagine aproximadamente 32, 33 graus de temperatura, eram as condições climáticas daquele momento. E nesse momento, a gente certamente não lembra, mas a vencedora foi uma representante dos Estados Unidos, a que tirou em terceiro lugar, foi uma senhora chamada Rosa Mota, de Portugal, era a representante mais idêntica aí com a nossa linguagem, que se classificou entre o terceiro lugar. Uma brasileira se classificou em 44º, foi a última a chegar, Eleonora Mendonça, e a história mostra que essa senhora chamada Gabriela Andersen, ela chegou em 37º lugar, mas fez história. E de uma certa forma nós conhecemos a história dela. A história dela, ao entrar no estádio, ela não tinha mais energia nenhuma, devido a todas as condições climáticas e todas as situações, mas ela trazia em seu coração uma vontade muito grande de completar aquela prova, completá-la com toda a possibilidade das suas forças. E ela chega, essa cena mostra, ela chegando ali cambaleando, tropeçando, decorrente de um esforço até demasiado para a sua vida, mas ela consegue cruzar a linha de chegada. E no seu testemunho ela diz que a única coisa que passava na mente dela era a vontade de chegar e cruzar a linha de chegada. Essa ilustração que eu quis trazer mostra o esforço que devemos fazer e que devemos ter, muitas das vezes, para cruzar as linhas de chegada que teremos nas nossas vidas. E também isso acontece como na nossa vida cristã. Qual é o esforço? Qual é a dedicação? Qual é a abdicação que teremos que fazer para conseguir a coroa da vitória? Ou melhor, para alcançar a coroa da vida. Essa reflexão, irmãos, ela me trouxe ao seguinte texto, que eu gostaria de convidar os irmãos a abrir. Cláudio, quiser passar o próximo slide. Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Apocalipse 21, versículos 1 a 8, diz da seguinte maneira: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E esse texto, irmãos, ele é complementado pelo que diz ainda em Apocalipse 19, versículos 1 a 7. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, a Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Queridos irmãos, a gente tem falado esses dias todos aqui sobre a importância de Deus para a igreja presbiteriana. E desde o início das nossas aulas, nós não falamos outra coisa senão Deus agindo na igreja. Diferente da linha de interpretação arminiana, para nós, igreja presbiteriana, Deus é soberano sobre todas as coisas e Deus age no seu povo, em todos os sentidos. Seja por meio da sua soberania, identificando, conduzindo o seu povo em todos os momentos, seja levando a gente a se colocar diante dele na sua palavra, seja também no culto. E quando pensamos dessa maneira, nós temos aqui certamente que o centro do culto presbiteriano não poderia ser de maneira diferente. O centro do culto presbiteriano é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso parece algo óbvio para nós, mas muitas das vezes, apesar de acreditarmos nisso, não é assim que agimos. Muitas das vezes, a gente vem ao culto não para adorar a Deus, muitas das vezes para agir de acordo com as nossas próprias vontades. Pode passar, Cláudio, próximo. Acho que é o anterior, Cláudio. Anterior. Aí, isso. Irmãos, então, se Deus é o centro de todas as coisas, como nós aprendemos até hoje, aqui na nossa classe, em relação à adoração e culto, não poderia ser diferente. O culto que prestamos a Deus, ele é um culto voltado, centrado exclusivamente em Deus. Não existe ninguém que deve receber adoração. Ou seja, se vamos aprender a adorar a Deus, se a nossa devoção está direcionada a Deus, o que precisamos saber sobre o culto a Deus? O que é um culto a Deus? Por que prestamos o culto a Deus? E como ele deve acontecer? Próximo slide, Cláudio. Pode passar. Uma definição popular, queridos, sobre culto é a seguinte: é o encontro do homem com Deus para adorá-lo, fortalecer sua fé e seu compromisso com os ensinamentos do Senhor, reconhecendo sua soberania e sabedoria. Veja que aqui, numa concepção popular, talvez por todas as pessoas sabem dessa maneira, que o culto, em especial a Deus, ele tem esse papel de devoção, um papel de adoração a Deus. A grande questão não está no conhecimento intelectual ou racional. A grande questão está em traduzir isso em efetivas ações dentro da igreja. E aqui, para isso, nós precisamos distinguir duas coisas. O próximo slide, Cláudio. Que é a diferença entre culto pessoal e culto público.
Veja que nem tudo que eu faço no meu culto pessoal é possível ser feito no meu culto público, culto em que nos reunimos como igreja para adorar ao Senhor. Se pararmos para fazer uma análise bem superficial, podemos perceber que temos diferenças de idades entre as pessoas, diferenças de concepções físicas, diferenças de concepções, inclusive, de forma de entendimento. E veja que aquilo que eu faço como meu culto pessoal, certamente ele é diferente do meu culto público. E a grande pergunta que fica para nós, principalmente como cristãos, é: o que caracteriza, ou o que identifica, ou o que direciona um culto público? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta que bate à porta das igrejas evangélicas e também não poderia ser diferente da igreja presbiteriana durante muito tempo. Essa pergunta é uma pergunta que vem provocando divisões, inclusive nas igrejas presbiterianas. Por quê? O culto para os reformadores era um momento em que o pacto da aliança era restaurado e em que essa renovação desse pacto acontecia, inclusive por meio do ensino e adoração dos seus servos. Como então vamos identificar e buscar essa identidade? Qual é o culto que deve ser prestado ao Senhor? Não poderia ser diferente? Temos que buscar a informação na nossa própria Escritura. A palavra de Deus, para nós, ela é suficiente. Ela nos dá a orientação adequada, correta, de como deve ser o nosso culto público. Culto público, então, para nós presbiterianos, é um culto que vai exatamente de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, o culto é de adoração a Deus. Jeremias 30, 22, quem achar? Jeremias 30, 22. Diz assim: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. A palavra de Deus nos mostra exatamente a relação de Deus para com o seu povo, mostrando que o culto é de adoração a Deus pelo que Deus é. O nosso catecismo maior, ele vai nos mostrar na primeira pergunta, dizendo que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja que nisso é importante essa definição, porque a partir de saber quem nós somos e para que existimos, tudo vai direcionar o nosso entendimento do que é o culto público. Então, o culto, nessa relação em que o homem deve servir a Deus, glorificá-lo e gozá-lo para sempre, o culto público ele é usado como um momento de comunhão e diálogo com a Trindade Santa. Vocês vão ver que nós já apresentaremos as características do culto, mostrando que quando a gente vem ao culto, existe um momento de comunhão com Deus e de relacionamento, de diálogo entre povo de Deus com o Deus que nos chama para adorá-lo. Dessa maneira, o culto público ele é regulado e limitado por Deus em sua própria palavra. Essa é uma observação muito importante, irmãos. Para nós presbiterianos, não fazemos no culto aquilo que a Bíblia não deixa de fora. Nós fazemos exatamente aquilo que a Bíblia permite. O nosso culto de adoração a Deus está vinculado estritamente àquilo que diz a palavra. Por isso que não existem muitas coisas. Vocês vão ver no culto da igreja presbiteriana que ele é um culto que tem sempre os elementos característicos em todas as igrejas que vocês forem. Eles vão ter algumas circunstâncias que vão ser alteradas e ajustadas, mas praticamente a identidade presbiteriana vai ser mantida em todas as igrejas. Malaquias 1:10, irmãos, vai dizer exatamente sobre essa parte de que Deus não aceita culto que seja diferente do que ele prega, do que ele estabelece em sua lei. Malaquias 1:10 diz assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta.
O livro de Malaquias nós conhecemos muito porque ele fala muito de dízimo. Normalmente nós utilizamos o livro de Malaquias para fazer referência a dízimo. Mas, na verdade, o livro de Malaquias ele vai falar sobre o culto do povo e como o povo estava afastado da maneira correta de cultuar a Deus. O povo questionava a Deus porque eles não eram abençoados, apesar de servirem a Deus da maneira como eles achavam. Versículo 2, ele vai dizer: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e vai apresentando exatamente o pacto que Deus estabelece com o seu povo, mas que não era cumprido pelos servos de Deus. E no versículo 10 ele vai dizer exatamente que ele não aceita o culto da mão que era realizado, porque não era feito de acordo com o que ele tinha estabelecido. O outro texto, irmãos, que fala sobre a regulação e a limitação do culto é Deuteronômios 12, 32. Deuteronômios 12, 32 diz da seguinte maneira: tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Vejam que a palavra de Deus estabelece claramente que nada pode ser acrescentado ou diminuído à forma como Deus estabelece para a sua própria adoração. A nossa confissão de fé de Westminster, o próximo slide, por favor, Cláudio, na 21, no item 1, ele vai falar da seguinte maneira. Ela vai falar da seguinte maneira: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens e sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. E a importância que Deus dá ao seu culto público ela é tão grande, irmãos, que tem uma passagem em Levítico, que os irmãos devem lembrar, já está aqui, que é a passagem de Nadab e Abiú, Levíticos 10, versículos 1 e 2, que fala como Deus tratou aqueles que ofereceram culto estranho, culto totalmente diferente daquilo que ele tinha estabelecido. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Vejam, queridos, que o Senhor ele trata dessa maneira, e vejam uma preocupação grande da nossa igreja presbiteriana, e em especial da nossa igreja presbiteriana de Brasília. Por que temos uma preocupação grande com o culto público? Se pararem para refletir sobre isso, é a linha divisora entre prestar um culto que vai ser aceitável a Deus e prestar um culto que não vai ser aceitável a Deus. De maneira complementar, vai ser um culto em que eu posso estar verdadeiramente adorando a Deus, ou vai ser um culto em que, na verdade, eu estarei pecando ao Senhor. E o pecado ao Senhor, como nós vimos no texto aqui citado, ele é abominável ao Senhor, ele é consumido. Por isso a preocupação extrema da nossa igreja é em termos um culto em que a gente preste ao Senhor efetivamente de acordo com o que a Escritura estabelece. Mas ainda continuamos com a pergunta: o que é um culto? O culto, na verdade, ele é uma renovação do pacto da aliança. O Senhor fez um pacto com o seu povo, e Ele chama ao seu povo para sempre renovar essa aliança, renovar esse pacto com Ele. Por consequência, o culto é pactual. E o que significa isso? O culto ele é realizado porque Deus convoca-nos para prestar culto a Ele. E aqui veja, talvez a gente comece a delimitar algumas ações, inclusive que acontecem conosco. Por exemplo, acho que lá atrás eu vou citar alguma coisa. Mas por que a gente vem ao culto? Ou talvez a pergunta feita de maneira diferente: por que não viemos ao culto?
qual o motivo que não me trouxe ao culto? Se verdadeiramente é um pacto de Deus para conosco, o que nos motivou, está em nosso coração, a não virmos ao culto prestar-lhe adoração? O culto, como eu falei, ele é pactual e ele mostra essa relação de Deus para conosco. Se os irmãos abrirem aí a Bíblia no Salmo 50, versículos 5 a 7, Salmo 50, versículos 5 a 7 não, 5 e 7. 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. 7. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Versículo 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Veja, irmãos, então que o culto público, na verdade, ele reforça o pacto de Deus para com o seu povo. E quando nós nos reunimos aqui, nada mais fazemos do que adorar a esse Deus que nos chamou, muito antes da fundação do mundo, para servi-lo, para testemunhar da sua graça nos dias em que vivemos. Por consequência, o culto ele é baseado na palavra revelada de Deus para a transformação do seu povo. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Romanos 10, 17, nós vamos ver claramente o Senhor falando sobre essa transformação por meio da palavra revelada. Romanos 10, 17 vai dizer da seguinte maneira: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Uma outra característica que os irmãos vão perceber nas igrejas presbiterianas é que a igreja presbiteriana ela é centrada na pregação da palavra. Por exemplo, se nós tivermos um culto de 1 hora, 70% desse culto tem que ser a pregação da palavra. Se temos um culto de 4 horas, 70% dele deve ser que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Veja, queridos, que tudo redunda em adoração ao Senhor. E nós vamos ver já já essa dialética, esse diálogo que o Senhor estabelece conosco. Eu peguei uma citação de um livro que fala sobre o núcleo da teologia e achei muito interessante. Ele fala da seguinte maneira, o pastor William Ames: a pregação é norma de Deus, santificada para gerar fé, para abrir o entendimento, para atrair a vontade e as afeições para Cristo. Por isso que quando a gente vem a uma igreja evangélica, especificamente a igreja presbiteriana, a pregação será o centro do culto presbiteriano. Porque o culto é para a adoração a Deus, e o Deus que nós adoramos, ele nos transforma pela pregação da sua palavra, e nos alimenta e nos fortalece e nos reanima na fé, para que aí sim testemunhemos do Senhor. Mas ainda, irmãos, ainda ficam algumas perguntas. Pode passar, Cláudio. Por que então adoramos a Deus? Nós sabemos que Deus estabeleceu o pacto, mas existe alguma coisa que reforça a necessidade de adorarmos ao Senhor? Salmo 50 também. Primeiro aspecto que adoramos a Deus é porque Ele é Deus. Parece óbvio, né? Mas nós adoramos a Deus porque o Senhor é Deus. Se Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida. Se Ele é Deus, Ele é quem determina todas as coisas. Ele é soberano, queridos. Ou seja, Deus não deixa de ser Deus se nós decidimos não adorá-los. Ele continua sendo Deus. Versículo 5, como nós já lemos, congregai os meus santos. E os 14, 23 que eu já havia lido para vocês também. Oferece a Deus o sacrifício. E o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Ou seja, adoramos porque simplesmente Ele é Deus sobre nossas vidas.
e nós somos seus servos. Como servos, o adoramos com toda a intensidade, em espírito e em verdade. Adoramos por quê ainda? Porque ele salvou os escolhidos. João, capítulo 15, versículos 16 e 19, vai falar também sobre isso. Exatamente sobre o fato de que Deus, Jesus, ele veio ao mundo para salvar aquele a quem Deus deu para ele de antemão. Capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Versículo 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, nós adoramos a Deus também porque Deus nos escolheu. Se Ele nos escolheu, nós nos reunimos como igreja para adorá-lo, por quê? Primeiramente, Ele é Deus. Segundo, Ele nos chama para sermos seus servos, seus filhos. E em terceiro, porque Deus, Ele é bom em todo tempo, muito mesmo diante de circunstâncias em que não nos sentimos dessa maneira. Salmo 100. Hoje estamos andando por muitos textos, né, queridos? Salmo 100, versículos 1 a 5. Vai falar assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Veja então, irmãos, que a segunda pergunta, por que nós adoramos a Deus? 3 aspectos nos chamam a atenção. Porque Ele é Deus, em primeiro lugar. Segundo, porque Ele nos salvou, Ele nos escolheu. E se nos reunimos aqui, certamente temos essa marca da aliança, a marca do pacto que o Senhor nos deu. E o terceiro, porque Ele é bom independentemente das circunstâncias e dos momentos que estejamos vivendo, sejam bons ou sejam ruins. Mas ainda fica a principal, ou talvez uma importante pergunta: como? Como devemos adorar a Deus? Se a Escritura estabelece como devemos fazer, que a adoração é ao nosso Deus, que devemos fazer porque Ele nos ama, Ele nos escolheu, a parte importante talvez seja saber como fazê-lo. Ou seja, como devemos adorar, como devemos cultuar o nosso Deus. Ou seja, irmãos, o culto, por ser pactual, ele é de Deus para o seu povo. Essa é uma frase também muito importante. O culto não é do povo simplesmente vindo se reunir, mas o culto ele é estabelecido de antemão por Deus em seu pacto. O Senhor é que nos reúne e nos traz todo domingo à nossa igreja, nos faz adorá-lo diariamente com as nossas vidas. Êxodo, capítulo 6, versículo 17, vai falar sobre isso. Versículo? Eu falei o quê? Desculpa, irmãos. Êxodo 17. 7. 6, 7. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Já mostrando que a relação pactual aconteceu muito antes de nós pensarmos em sermos povo de Deus e sermos libertos como somos hoje. Agora, a relação desse culto a Deus, como ele deve acontecer, ele tem uma estrutura dialógica, e ela é uma estrutura simples. Símplice. Na verdade, não quer dizer que ele seja menor do que deveria ser, ou maior do que ele deveria ser, mas ele atende exatamente aquilo que a palavra de Deus estabelece. E ele é
dialógico. Dialógico em que sentido? Ele estabelece uma relação de diálogo entre Deus e o seu povo. Então veja que quando nos reunimos, Deus vai nos congregar e essa congregação vai atender ao chamado de Deus e vai começar a dialogar com o Senhor. Se vocês depois façam exercício em casa e vejam um boletim, a estrutura do culto, como ela é estabelecida. Ela tem exatamente essa estrutura dialógica pré-estabelecida. Mas veja, da onde veio essa estrutura? Quando nós olhamos em Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, se os irmãos quiserem abrir, é uma passagem muito conhecida em que Isaías se considera impuro diante de Deus. E Deus vem com Atenaz e purifica os lábios de Isaías. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, aqui temos 3 características básicas. Primeiro, a glória de Deus, a santidade do Deus a quem servimos. Por isso que não fazemos qualquer coisa no nosso culto. Por isso que não temos liberdades para fazer qualquer coisa que achamos conveniente. Porque estamos diante de um Deus santo, diante de um Deus que o próprio Isaías diz que os anjos cobriam os seus olhos para não ficarem à frente desse Deus tão santo, da maneira como ele era. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus é um Deus que nos perdoa e nos agrega com ele, nos fazendo congregar com ele. Veja que a ação de perdoar é a ação de Deus sobre a nossa vida. Foi a ação de Deus por meio dos seus anjos em purificar os lábios de Isaías. E, ao mesmo tempo, depois de purificado, perdoado o pecado, é aqui que Isaías ele é enviado a proclamar a palavra. E veja que a estrutura do nosso culto é mais ou menos igual. Nós chegamos, oramos a Deus, intercedendo ao Senhor, pedindo a sua presença. Depois pedimos perdão pelos pecados que cometemos. Quando, pela certeza dos pecados pela certeza do perdão dos pecados que recebemos, nós louvamos a Deus. Esse louvor a Deus é de tamanha alegria que nos assentamos para ouvir a palavra de Deus e ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar. E a partir disso recebemos a bênção e somos enviados a sermos testemunhas dele. Veja que o culto presbiteriano é aderente totalmente à palavra de Deus. Como eu estruturei aqui, Deus nos chama para adorá-lo. Nós respondemos invocando a sua presença. Normalmente vocês vão ver que a oração e os textos bíblicos são alternados. Eu faço uma oração de invocação, depois nós respondemos agradecendo ao Senhor, depois, diante desse Deus santo, pedimos perdão, Deus nos perdoa e por isso louvamos. Deus nos ensina pela pregação fiel da palavra, mas não somente pela pregação, pelos sacramentos também, pelo batismo e pela ceia. Porque se o nosso culto é pactual, veja que o batismo é simbolismo desse pacto. E olha que interessante, se Deus é o centro, por que não batizarmos os nossos filhos, se isso é o pacto do Senhor para as nossas vidas, representando como devemos adorá-lo? Da mesma maneira, a ceia representa exatamente a união que temos com Cristo e que celebramos a cada momento da ceia, porque Cristo se entregou por nós,
representando o sacrifício vivo para que pudéssemos estar aqui. Depois de termos ouvido a palavra, os nossos corações se enchem de graças, de louvores, de hinos e de ofertas. Inclusive porque tudo o que tenho, tudo o que sou, pertence ao Senhor que me reuniu e que me salvou. E veja, queridos, que aqui a cosmovisão cristã calvinista, ela passa exatamente naquilo que muitas das vezes nós não queremos. Às vezes, eu lembro do pastor Adail, em uma das suas pregações, inclusive no nosso grupo de vida, ele falando que uma das últimas coisas a se converter do cristão é o bolso. E por quê? Porque nós temos uma tendência a separar as partes que somos diante de Deus. A própria oferta faz parte do nosso culto de adoração a Deus. Veja que, domingo após domingo, nós temos um momento de dízimo. O dízimo não é algo em que a igreja toma dos membros, mas é algo que eu, como cristão, ofereço ao Senhor, porque aquilo nada mais é do que uma prova de amor do alcance desse pacto que Ele fez comigo. Após isso, Deus nos envia, ministrando a sua bênção sobre as nossas vidas. E ao sermos enviados, nós servimos a Ele como Ele nos ensinou. Cláudio, próximo slide, por favor. Eu tirei uma citação do nosso livro Cristão Presbiteriano que eu achei muito importante. O culto é a oficina na qual somos transformados segundo a imagem de Deus. Vou repetir, irmãos. O culto é a oficina na qual somos transformados à imagem de Deus. Veja que quão misericordioso Deus é conosco. Deus nos traz aqui, Deus nos faz adorá-lo, mas para que nós sejamos transformados à sua imagem e semelhança. Quando saímos daqui, temos que sair cheios do Espírito Santo para que verdadeiramente proclamemos essa transformação. E a expressão que me chamou muita atenção foi oficina. Me veio a seguinte imagem na mente, irmãos. Uma pedra bruta, eu posso ser uma pedra mais bruta, mais gordinha, mas uma pedra bruta, e Deus com a sua ferramenta, a sua talhadeira, batendo na minha cabeça e me ajudando a me formar e me moldar à imagem dele. Veja que o culto ele tem esse poder de nos transformar, de fazer verdadeiramente a sua imagem e semelhança. E olha que interessante, se nós entramos domingo após domingo, entramos à igreja, participamos do culto e não somos transformados, existe alguma coisa acontecendo. Nesse pacto estabelecido por Deus, é importante que as nossas almas e corações estejam totalmente abertos para aquilo que o Senhor quer nos moldar. Ou seja, no nosso culto, o centro da o culto cristão presbiteriano, ele representa o centro da nossa comunhão com Cristo. Ele representa o evangelho que glorifica a Deus e santifica o seu povo. Deuteronômios 8, 11 a 18. Deuteronômios 8, 11 a 18. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu para aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Irmãos, claro, nas Escrituras a gente sempre vê a ação de Deus. Ou seja, o Evangelho ele tem por objetivo, e o nosso culto, glorificar a Deus e santificar o seu povo. Veja que a todo momento estamos aqui
para sermos moldados de acordo com o que o Senhor nos ensina. O chamado ao culto, ele é um chamado eficaz em nossas vidas. Lembra de um dos pontos do calvinismo? Que era a graça que era irresistível, uma graça que alcança o pecador e o transforma de forma que nós viemos aqui adorá-lo com todo o coração. Ou seja, quando somos chamados ao culto, esse chamado ele é um chamado eficaz para nos transformar a vida por completo. E a centralidade do nosso culto é a centralidade em Cristo e no seu próprio Evangelho. Romanos 5, versículo 8, vai nos dar exatamente essa referência. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E João, capítulo 1, versículo 12, também vai falar nesse mesmo sentido. João 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, a centralidade do nosso culto, ela é Jesus Cristo. Por isso que não adoramos outras coisas. Por isso que a centralidade do culto presbiteriano é apenas ao Senhor. Não é nenhuma outra pessoa. Por exemplo, já foi falado nisso aqui em uma das nossas aulas de escola dominical, mas nunca vocês vão perceber ou visualizar, talvez, o púlpito presbiteriano sendo utilizado para uma propaganda política. Não é isso, irmãos. Aqui o culto ele é prestado ao Senhor. Nós nos reunimos para adorar a esse Deus e a obra que Cristo fez, e por isso somos transformados. A ampliação da comunhão com Deus e do desenvolvimento da santificação acontecem exatamente em nosso culto. O que o pastor Jailson falou hoje em nosso culto pela manhã, nós somos transformados pelo ensino da Escritura. E olha a importância disso. E aqui, na pesquisa que nós fizemos essa pergunta. Quando os irmãos cantam os louvores, vocês prestam atenção no que vocês cantam? Por quê? Nós sabemos que a música tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. E temos a tendência de repetir a música, que são cantadas inclusive no culto, sem saber se ela é uma música que está aderente à própria Escritura. Se tudo no culto é para adoração a Deus e para moldar o seu povo, inclusive os cânticos, inclusive os textos bíblicos que lemos, tudo tem uma função de existir, de nos transformar, de nos moldar, ou seja, adoramos a Deus e somos ensinados por meio do culto público. Por isso, nós temos alguns princípios a serem aplicados no culto público. Primeiro, o primeiro princípio, o culto público é uma celebração pública e visível dessa aliança. A aliança que Deus faz com o seu povo. Todos aqueles que adentrarem a Igreja Presbiteriana de Brasília têm que perceber o pacto de Deus para com o seu povo. Um pacto que redime os seus pecadores. Um pacto que estabelece uma aliança de Deus para com o seu povo. Independentemente das circunstâncias. Malaquias 1, 2 a 6. Malaquias 1, 2 a 6. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, não vos dizeis em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei Jacó. O filho honra o pai, versículo 6, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Veja que, mesmo que eu não esteja sendo abençoado pelo Senhor, o meu culto vai ser prestado. Isso é um outro princípio que deve participar do nosso culto. Um outro princípio, na forma por ele estabelecida e revelada, como eu já havia falado.
E isso vem estabelecer uma distinção entre dois pontos clássicos, irmãos, que são os elementos do culto e as circunstâncias do culto, que está no próximo slide. Elementos do culto é aquilo em que a palavra de Deus estabelece como elementos necessários e suficientes para o culto, que são eles: leitura e pregação da palavra, os sacramentos, batismo, ceia, ofertas, cânticos, hinos e salmos. E circunstâncias? Próximo slide, Cláudio, por favor. As circunstâncias são aquelas situações que são necessárias para que os elementos sejam realizados. Veja que a palavra de Deus ela não abre alternativa, eu não posso incluir outras coisas aqui. Se eu incluo, veja que o risco de eu estar prestando um culto que não seja agradável ao Senhor é muito grande. Então, quais são as circunstâncias? Por exemplo, eu vou usar o piano ou a bateria na hora do louvor. Isso é uma circunstância. O culto vai começar às 9h30 ou às 10 horas? Uma circunstância que não interfere nos elementos essenciais do culto. Agora, um outro ponto importante para o nosso culto é a atitude apropriada. Muitas das vezes nos reunimos e o nosso coração está totalmente distante daqui. Por exemplo, agora, não é o meu caso, irmãos, mas o Brasil está jogando, está tendo um jogo lá que eu nem sei qual é, mas a minha mente não está lá. A minha mente está aqui. O que o Senhor espera é que nós sejamos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 22 e 23, ele fala exatamente sobre isso. Eu gostaria de ler com os irmãos, porque ele é um texto muito importante. Ainda temos um tempo, já estamos caminhando para o final. João 4, versículos 22 e 23. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja, queridos, o Senhor espera que nos reunamos de maneira integral, corpo, mente e espírito. Nada pode estar dividido. Se eu estou aqui, e veja que nas orações que fazemos, nós pedimos a Deus que nos molde de tal maneira que o nosso coração, nossa mente, a nossa racionalidade esteja voltada totalmente para estarmos aprendendo e adorando efetivamente ao Senhor. Se alguma coisa nos separa dessa verdadeira adoração, isso não é uma atitude apropriada. Um outro princípio, nós devemos ofertar as primícias da nossa vida. Gênesis 4:4 é um texto também bem conhecido dos irmãos. Ele vai falar sobre a oferta, não vou nem abrir aqui agora, mas ele vai falar sobre a oferta de Abel sendo aceita e agradável a Deus, enquanto a de Caim não foi aceita ao Senhor. A diferença principal é porque Abel ofertava as primícias, ou seja, ele se entregava em espírito e em verdade para Deus, enquanto Caim, na verdade, ele esperava uma troca. Veja que hoje nós temos aí o evangelho, a teologia da prosperidade. Muitos vão em busca do que o Senhor quer dar, mas não daquilo que o Senhor é. Quando, na verdade, o Senhor é Deus, independentemente da forma que o vejamos, mas Ele espera que nós o adoremos com coração e inteireza de coração. Outro princípio, depende da nossa vida moral e espiritual. Isso também é importante. Foi o que o pastor pregou também hoje pela manhã. Nós temos, às vezes, irmãos que não se falam, não pediram perdão um ao outro e se congregam. Muitas das vezes estão separados por algum motivo. Muitas das vezes estão brigados, pais e filhos, marido e mulher. Irmãos, vejam que o Senhor, Ele quer que a nossa adoração seja em inteireza de vida moral e de vida espiritual. Isaías 1:2. Eu não vou ler todos os textos, deixa eu abrir aqui. Eu falei o quê? Lisaura viu, Senhor, que bênção as esposas na nossa vida, né? Lisaura só me corrige nos textos que eu estou falando aqui. Isaías 1:12. 1:12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua. 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Lavai-vos, purificai-vos, tirais a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Irmãos, então a grande distinção que estamos diante é se o culto é um culto a Deus ou muitas das vezes um culto ao homem. Se nós não temos a atitude apropriada, nosso coração não está voltado para adorar a Deus plenamente, certamente isso vai estar gerando um conflito na nossa adoração. Veja que em todo o tempo, desde o início das nossas classes, a gente vem falando que o Senhor é o centro de todo o culto. A ação do Senhor é sobre as nossas vidas. E isso nos mostra que muitas das vezes temos a tendência de agir conforme a nossa própria vontade. Mas o que o Senhor espera de nós é que, verdadeiramente, o nosso culto seja um culto racional, um culto que agrade a Ele de acordo com a sua própria prescrição. Rogo-vos, pois, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No próximo slide, queridos, é o penúltimo slide, faltam 2 minutos, eu ainda tenho um tempinho para ouvir algumas perguntas. Eu reuni algumas frases que me veio à mente. Frases da seguinte ordem: vou ao culto para ver os meus amigos. Hoje o culto foi mais abençoado. Estou cansado, não vou ao culto. Esse pastor tem poder. A apresentação do coral, o louvor foi abençoado. Senti até um frio na espinha. Queridos, veja que isso passa em nossos corações a todo tempo. Veja que aqui a gente não está falando que nós não devemos nos alegrar e estarmos felizes com o culto que prestamos ao Senhor. Mas o importante é que façamos a leitura correta do nosso coração, para saber o que traz você ao culto. É verdadeiramente para adorar a Deus? Ou existe algo que lhe separa dessa verdadeira adoração? Eu venho ao culto para poder ser transformado à imagem e semelhança de Deus? Eu trago os meus filhos ao culto para que eles estejam fora do mundo? Ou eu trago os meus filhos ao culto para que eles sejam salvos pelo Senhor, da graça, o Senhor do pacto? Irmãos, vejam que isso passa em nosso coração a todo tempo. É importante que a gente, ao entrar nesse templo, lembremos, como Isaías, que o Senhor da glória se encontra presente. E que o adoremos em espírito e em verdade, que tudo aquilo que façamos verdadeiramente reflita essa vontade. Por exemplo, a música. A música, que é um dos grandes divisores nas igrejas presbiterianas, ela deve ser voltada a louvor, oração, proclamação e ensino. Elas devem ser direcionadas a Deus. Não dá tempo, eu tinha pensado em talvez cantar um cântico aqui, mas a minha voz não é bonita, em que nós pudéssemos refletir sobre, por exemplo, cânticos em que nós achamos que adoramos a Deus, mas na verdade não adoramos. E que muitas das vezes cantamos na nossa igreja. Cânticos que muitas das vezes nos ensinam palavras erradas. Prestem atenção. Ouçam, reflitam, comprovem, confrontem com a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque vai fazer a diferença, como nós vimos, entre o culto em que o Senhor será adorado e o culto em que Ele receberá. Irmãos, próximo slide, o final, Cláudio, para nós terminarmos e abrirmos algumas perguntas. A grande pergunta que passa em nossos corações quando nós estamos diante de desafios tão grandes é: quem é que está apto para prestar um culto desse ao Senhor? Quem está apto a prestar um culto desse ao Senhor? E só existe uma resposta, irmãos. A resposta é: só existe um modo, pelo sangue de Jesus. Por quê? Pelo sangue de Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados, conseguimos ter discernimento completo e claro daquilo que o Senhor espera de nós. Passamos a acreditar nessa palavra como palavra de verdade, uma palavra que é de transformação e que me faz
verdadeiramente adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo não simplesmente aqui, mas aonde Ele nos enviar. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, aonde eu estiver, eu estarei adorando em espírito e em verdade. Somente purificado, irmãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós podemos chegar diante de Deus no culto público e servi-lo de todo o coração. Que esse seja o grande desafio para as nossas vidas. É, pelo menos para a minha. Toda vez, como eu falei para os irmãos, para mim é um privilégio poder estudar a palavra de Deus e ver o quão distante eu estou daquilo que o Senhor espera. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para mim e vejo que a obra que o Senhor fez na minha vida é muito maior do que eu sou. E certamente é possível adorá-lo com inteireza de coração. Que Deus nos abençoe. Eu vou abrir para algumas perguntas. Passamos 2 minutos da hora. Se os irmãos quiserem fazer alguns questionamentos, estou à disposição. Alguma pergunta, queridos? Sim, a importância do culto para a comunhão dos santos é maravilhosa. Por quê? É na comunhão dos santos que adoramos ao Senhor e aprendemos em comunidade. Ela é muito importante a termos essa comunhão, porque, ao mesmo tempo que o culto nos lapida, a comunhão com os santos também nos ajuda a lapidarmos. Ou seja, é por isso que parecemos mais com os nossos irmãos, por isso parecemos mais com Deus. Há um versículo que chama muita atenção e fala sobre isso, é quando Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mostrando exatamente o papel da comunhão entre os santos, fortalecendo e lapidando cada um de nós. Algum outro questionamento, queridos? Então vamos orar. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Que Deus abençoe o domingo de vocês. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora para te agradecer pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado porque a escola bíblica ela tem o poder de nos ajudar a entender e compreender aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, ajuda-nos a prestarmos um culto verdadeiro ao Senhor, um culto genuíno, um culto em espírito e em verdade. Ajuda-nos a olhar para o Senhor e ver verdadeiramente aquilo que o Senhor espera de nós. Aproxima-nos da Tua palavra e transforma-nos de acordo com a Tua vontade. Dá-nos um domingo na Tua presença, traga-nos à noite com toda alegria para mais uma vez Te louvarmos e Te bendizermos por tudo o que o Senhor é em nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Dá-nos um dia abençoado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, irmãos.